Nós vamos entrevistar aqui o vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Evandro Soares. Exatamente sobre esse debate, uma crise que se anuncia com a Universidade Federal, em cima de factoides, porque assim, mostra imagens de pessoas nuas e fala assim, não podemos mais financiar a universidade, porque é isso que eles fazem, né? O que a universidade produz de trabalho científico? Porque o que o governo tem se esforçado por divulgar, que é que a universidade produz. Fumar maconha, cheirar cocaína, viciar os jovens em drogas, andar nu dentro da universidade. E eu estudei na Universidade Federal, nunca vi isso. E eu nunca vi isso dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. E ao contrário, eu sei que a Universidade Federal tem extraordinárias pesquisas científicas que podem ajudar a sociedade. E é a grande produção cultural de Mato Grosso. Bom dia, Evandro Soares, um prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes. É um prazer também estar aqui. A universidade é a casa, vamos dizer assim, a casa do conhecimento, do livre pensar, é a casa do debate, é a casa do contraditório, é a casa que mostra também a necessidade, né, do livre-arbítrio, da liberdade de expressão e principalmente a questão do desenvolvimento da ciência, científico, tecnológico e o relacionamento com a sociedade. Eu também, né, fui aluno da UFMT, estou agora vice-reitor da UFMT, também nunca vi de algumas dessas colocações que você acaba de fazer agora. Nunca vi ninguém pelado ou alguma questão nesse sentido na UFMT. De outro lado, para citar uma pergunta que você fez, a gente há pouco tempo entregou um projeto chamado PMSB, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. É um plano que a universidade desenvolveu com 108 municípios, fazendo um planejamento para o saneamento básico de vários municípios do estado de Mato Grosso. Só para você ter uma ideia, tem alguns municípios em Mato Grosso que não tem 1 metro de rede de esgoto. E a universidade trabalhou junto e hoje é uma referência não só aqui em Mato Grosso, mas na América Latina. Tem gente de todas as partes do Brasil, da América Latina, vindo na universidade e perguntando como foi desenvolvido esse Plano Municipal de Saneamento Básico. Inclusive órgãos de controle, como CGU e outros, também vieram junto à universidade para que a universidade possa mostrar como foi feito o gerenciamento de todo esse projeto. Hoje mesmo, daqui a pouco, 8 horas, nós vamos inaugurar um centro de ecoterapia feito para atender crianças portadoras de necessidades especiais, como autismo, alguma dificuldade psicomotora. Então, a universidade tem desenvolvido N projetos. Só que a universidade não gasta com publicidade, né? A universidade ela trabalha de uma maneira tranquila, serena, relacionando direto com a sociedade, mas a gente não tem verba para investir em publicidade e propaganda. Então, essa é uma questão bastante interessante de se colocar, porque isso faz com que as pessoas não tenham conhecimento daquilo que realmente é desenvolvido na universidade, em ensino, em pesquisa e em extensão universitária. Pois é, eu acho bom citar alguns desses exemplos, a gente citou alguns, tem muito mais coisa sendo produzida dentro da universidade. Tem uma pesquisa lá, comandada pelo Pignatti, que eu acho que a política pegou um político regular e a ciência ganhou um pesquisador extraordinário, né? Que o Pignatti faz um grande trabalho na área médica como pesquisador sobre essa questão da influência do agrotóxico, inclusive na questão do leite materno lá em Lucas do Rio Verde, uma coisa que ficou cientificamente comprovada. E também agora há uma informação de que pessoas aí nessas cidades do agronegócio, os filhos dos trabalhadores, tem muita gente nascendo autista, nascendo com deficiências exatamente por causa desses produtos. E esses alertas já foram emitidos pela Universidade Federal de Mato Grosso. Mas qual que é a consequência para a universidade desse anúncio do governo Bolsonaro? Só para o ouvinte ter uma explicação, vamos dizer assim, mais próximo da nossa realidade. Imagina que a gente trabalha, né, e ganha R$1.000 por mês.
E aí nós temos luz, água, telefone, às vezes internet, às vezes uma escola, um reforço da escola para o filho. E de repente o patrão chega hoje e diz, a partir de amanhã você não ganha mais R$1.000, você vai ganhar só 700. Todo aquele planejamento que eu fiz desde o ano passado para todo esse ano que eu vou ganhar R$1.000, foi por água abaixo. Então é claro que todo mundo solicita, todo mundo exige, né, da entidade pública um planejamento. Fazer um planejamento nesses modos onde o recurso é cortado da noite para o dia, também foram cortados da noite para o dia, por exemplo, a questão das bolsas, né, da CAPES, sem nenhum pré-aviso. Poderia ser colocado isso no início do ano, olha, a partir de determinado período, em julho, agosto, nós vamos cortar as bolsas. Então essa notícia vem de forma intempestiva, né, vem numa velocidade muito rápida, que a universidade não está preparada e não há tempo hábil para se adaptar a uma perda de 30%. Né? Eu dei o exemplo do trabalhador que ganha R$1.000. Se ele perde R$300 da noite por dia do salário dele, ele vai conseguir pagar as contas no mês que vem? Luz, água, telefone, comida, transporte, moradia. Então, isso é para o ouvinte ter uma noção do qual é o tamanho desse corte. Né? Então, pensando na universidade, nós pensamos no orçamento, né, de um pouco mais de 100 milhões para o ano inteiro. De repente nós temos em torno de 70 milhões, né, com esse corte de 30%. Isso significa que, ao invés de a gente conseguir chegar até dezembro, nós não vamos chegar a agosto. Né? Nós não teríamos dinheiro para chegar a agosto com todas as contas em dias. Então, vamos ter que atrasar luz, água, telefone, internet. Aí, as empresas terceirizadas também, de segurança, serviços de limpeza, operação tampa-buraco. Então, todos os serviços essenciais para o ensino, a pesquisa e a extensão começam a ficar comprometidos a partir de julho. Eu estou entrevistando aqui Evandro Soares, que é vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, e tem um ouvinte na linha querendo fazer a pergunta. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, cara, que é o Robson. Quem? Robson. Robson. O vice-reitor Evandro Soares está te ouvindo. Pode fazer a pergunta. Bom dia aí, reitor. Eu acompanhei a entrevista da reitora em uma outra emissora e ela disse que do orçamento anual aí, da UFMT, que passa de R$1 bilhão, 900 milhões está comprometido com folha de pagamento de ativos e inativos. Isso procede mesmo? E como é que deixou chegar a esse ponto de gasto com o pessoal? Obrigado aí. Boa entrevista do senhor. Ok, muito obrigado, Robson, a UFMT, ela possui hoje aproximadamente 2.000 professores e aproximadamente 1.700 técnicos administrativos. Além disso, também nós temos as empresas terceirizadas que prestam serviço de limpeza, a parte da construção, pintura, pedreiro, a parte de segurança que tem sido bastante colocada na UFMT. E esses professores e técnicos, principalmente, têm uma folha de pagamento à parte, né, que vem aí do Ministério da Economia, que antigamente era Ministério de Orçamento e Planejamento, também chamado de MPOG. E isso já vem com uma, vamos dizer assim, com uma rubrica já carimbada para pagamentos de pessoal. E como todo lugar que presta serviço, a maior parte vamos dizer assim, do investimento que se faz nesse local são com as pessoas. Então, assim como o hospital, por exemplo, Júlio Miller, nós temos aproximadamente aí 65 milhões por ano de pagamento de pessoal, um pouco mais que isso talvez. A UFMT, assim como o Tribunal de Contas, assim como qualquer outra empresa pública que presta serviço, a sua grande maior parcela do investimento, né? A gente pensa custeio, capital, pagamento pessoal, todo esse dinheiro, o que mais vai onerar é a folha de pagamento do pessoal. E a universidade não é diferente. Quanto que representa a folha de aposentados na universidade? Você sabe assim, proporcionalmente?
Em torno de 20 e tantos, em torno de 25, 26% aproximadamente de aposentados. Do que se gasta com o pessoal, isso, do que se gasta com o pessoal. 26% é de aposentado. Aproximadamente em torno disso, entre 25% e 30% de aposentado, o que não deveria ser da universidade, porque todos esses aposentados, eles contribuíram com 11% do salário integral. Diferente do INSS, quando a gente chega num determinado valor salarial, esse valor satura, isto é, eu tenho uma contribuição que chega num teto, hoje no INSS é em torno de 500 e tantos reais aproximadamente. O servidor público não. O servidor público que vai ganhando mais, ele contribui mais. Então, se a gente fizer qualquer simulação nesses sites, por exemplo, de investimento como o UOL, etc., a gente coloca lá esses 11%, R$1.000 por mês, durante 35 anos, é bem provável que a gente vai ter um montante aí nesses simuladores da UOL de investimento de mais de 10 milhões de reais ao final de 35 anos. Isso significa que cada servidor público contribuiu com um valor relativamente alto, né, para a previdência pública, e esse retorno não tem sido dado. Então, a minha leitura é que esses servidores aposentados não poderiam estar no escopo do pagamento do FMT, e sim do Ministério da Economia, da Fazenda, isto é, seria um pagamento que deveria vir direto do governo federal e não atribuir esse valor à conta de pessoal da UFMT, porque esses trabalhadores já cumpriram mais de 30 anos com valores significativos, que se tivesse numa parcela de investimento com esse mesmo valor, teria um valor aí milionário, em que o trabalhador poderia aposentar e não ter problema para viajar, nem para curtir os seus poucos dias que lhe restam. Olha, eu sempre defendi a educação pública, sempre defendi a universidade pública, não defendo a privatização da universidade, mas acho que tem algumas barreiras ideológicas que prejudicam a Universidade Federal de Mato Grosso e todas as universidades públicas do Brasil. Vou dar um exemplo aqui, claro, que aconteceu comigo. Em determinado momento, eu tenho um pequeno sítio aqui perto de Baguia, e morreram algumas cabeças de reses lá e tal, e o veterinário, que é meu sobrinho, não estava aqui, eu procurei a Universidade Federal de Mato Grosso. A universidade foi lá, fez os exames, constatou que era carbúnculo. E aí fez toda a orientação, a recomendação, as advertências, e tomamos todas as providências que a universidade mandou tomar. E daí, quanto que é? Não é nada. A universidade não cobra. Eu acho que a universidade não devia cobrar do pequeno produtor. Não é que eu sou grande, não, eu sou pequeno também, mas pessoas como eu tinham que pagar por esse serviço da universidade. Quer dizer, esse serviço que a universidade faz, ele devia ser cobrado em algum momento, até para dar mais condições da universidade funcionar. E não acho que isso influenciaria em absolutamente nada na questão de que, mas se fizer isso vai privatizar a universidade. É claro que não. Isso é um dogma ideológico que precisa ser removido e combatido. Sim. Eu quero fazer outros questionamentos com relação à universidade. Por exemplo, eu já fui em formaturas da universidade, o senhor já deve ter frequentado várias, como vice-reitor, e chega um determinado momento que fala assim, formandos de direito. Aí entram 30, 32, 40 pessoas formando em direito. Formandos de medicina, entra lá 15, 20 e tal, papá. Formandos de física, entra um. Formandos de química, entra um. Formandos de biologia, entra um. E a Universidade Federal de Mato Grosso não aceita que os alunos que estão nas universidades privadas se transfiram para a universidade. E o custo para dar aula para um é o custo para dar aula para 18, para 20. Quer dizer, por que esses tabus ainda permanecem na Universidade Federal de Mato Grosso? O que precisa fazer para melhorar isso? Isso. O próprio Estatuto da Universidade diz que a função da universidade é social, é atender a sociedade. E quem é a sociedade? São todos, né, que vai desde os movimentos sociais até o setor produtivo. Hoje, por exemplo, há pouco tempo atrás, o curso no qual eu faço parte, né, o departamento que eu faço parte de Engenharia Elétrica, desenvolveu
uma subestação móvel, né, junto com a Energisa, por exemplo. E foi remunerado por isso. A universidade ganhou com isso equipamentos, pagamento de bolsa para estudante, para professores. A universidade desenvolve, por exemplo, projetos com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A universidade também desenvolve junto com o DENIT, tanto na questão de pavimentação quanto na parte ambiental. E todos esses projetos que a universidade, com a própria Secretaria de Saúde do Estado, com o próprio TCE, né, Tribunal dos Contas do Estado, e todos esses projetos que a universidade desenvolve com essas entidades, parceria público-privada, público-público, no caso TCE, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, inclusive a universidade foi premiada em Genebra do Telesaúde, né, que é um projeto multidisciplinar, envolvido aí principalmente o pessoal do Júlio Miller, a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, o Ministério da Saúde, foi premiado, né, reconhecido mundialmente. E muitos desses projetos que a universidade desenvolve, ela é remunerada por isso. Né? Ela tem remuneração tanto para bolsistas, né? para estudante, professores, e também compra de equipamento, investimento, capital, né? Viagens, etc. Tudo isso já de certa forma mudou, e a universidade tem relacionado muito bem com o setor produtivo. Não obstante também com os movimentos sociais também que existem em projetos. Em relação à questão da baixa, vamos dizer assim, da baixa taxa de formandos de alguns cursos, se deve principalmente pela desvalorização, né, desses cursos, né, de licenciatura, por exemplo, da forma com que vem sido feito uma política nacional, né, que não se valoriza a educação, não valoriza o professor. Isso precisa ser mudado, porque deixar de investir em educação condenar o futuro. E o futuro, ele é extremamente perverso por quem não investe em educação. Então, qualquer corte na área da educação é simplesmente negar a uma possibilidade de um desenvolvimento social, do desenvolvimento humano aqui na região, no estado de Mato Grosso. E considerando também a questão do mercado, a possibilidade de empregos, isso faz com que alguns cursos da universidade sejam muito menos procurados que outros. E a universidade, regularmente, todo ano, ela abre editais de transferência de qualquer universidade, inclusive da própria universidade, alunos que querem fazer a mobilidade de um curso para o outro. Existe um edital aberto, um edital público, onde as pessoas possam fazer essa transferência, e com isso vier também pessoas de outros estados, de outras instituições, pública ou privada, para fazer curso de graduação na UFMT. Então, isso também são medidas que têm sido tomadas. Outra questão é a valorização do ciclo básico para que tenha menos evasão. Então, temos feito reforma nos projetos pedagógicos para que eles sejam, vamos dizer assim, mais motivadores. Nós estamos numa época de desenvolvimento tecnológico, né, da informática absurdo, que a gente não sabe como é que vai ser isso daqui a 10 anos. E nesse contexto, a universidade tem modernizado seus projetos políticos pedagógicos, né, dos cursos de graduação, para que motive os estudantes a não desistirem dos cursos e, com isso, reduzir significativamente a evasão escolar. E aí nós teremos daqui a pouco tempo uma alta taxa de sucesso, né? Turmas aí que entram com 40 alunos, formar 40 alunos, como já existe hoje, como você citou, no direito, na medicina, engenharia civil, arquitetura e muitos outros cursos que têm uma alta taxa de sucesso. Nós queremos isso para todos os cursos da UFMT. Tem uma questão de direito. Eu sou advogado e acho que não é aqui a Universidade Federal de Mato Grosso. Eu acho que a graduação do direito no Brasil inteiro precisa ser rediscutida. Porque direito penal, por exemplo, nós temos um direito penal muito antigo, não é que não vale a nada, vale, né? Mas os grandes crimes hoje estão a um clique do computador. Né? Nós temos muito mais a ver com direito penal econômico, que não está nas grades das universidades, do que propriamente com esse direito que se ensina, matar alguém, não sei o que, pena, tal, blá. Então, eu acho que são etapas que deveriam ser reformuladas no ensino brasileiro. Como também uma outra questão. Com a internacionalização da economia, com a globalização, que não é um aspecto que depende exclusivamente do Brasil, o mundo está globalizado e os negócios serão multinacionais e assim vai acontecer.
a questão também do ensino do direito internacional público e privado Sim. nas universidades federais, que deveria ser reforçado. Não só nas federais, também nas privadas. Mas eu queria situar aí da CAPES, né, que essa atitude do Bolsonaro, ela vai atingir também a CAPES. Explica aí o que é CAPES, porque a gente falar CAPES aqui para o ouvinte da Capital FM é quase meio grego. Isso, a CAPES é uma entidade pública que financia a capacitação, né? Principalmente na área científica. Então, a CAPES, ela financia através, principalmente, de bolsas, né, para estudantes de mestrado, doutorado. É claro que muitas vezes tem outras especificidades da CAPES na capacitação, na área da graduação, do ensino à distância, em algumas atividades até mesmo de extensão. Mas, a priori, quando a gente fala em CAPES, a gente está falando de uma entidade como a FAPEMAT aqui, né, nós temos uma fundação de amparo à pesquisa, ao desenvolvimento científico, tecnológico, da inovação, e a CAPES também trabalha com esse viés, né, dessa forma de fomentar principalmente bolsas para estudantes de mestrado, bolsas para estudantes de doutorado, para que eles possam capacitar, né, melhorar significativamente o nível da ciência, da tecnologia, das artes, da cultura, das ciências humanas, da filosofia, de todas as áreas, para que a gente possa ter profissionais extremamente capacitados, professores capacitados, para que possa realmente desenvolver não a educação, mas também a cultura, a arte, a tecnologia, a inovação e o desenvolvimento social, científico, humano e econômico. Mesmo porque, assim, a gente pensar, nós temos São Paulo, principalmente ali na região de Campinas, São Paulo de uma maneira geral, além das bolsas da CAPES, do CNPq, né, que é um outro órgão também que financia a pesquisa no Brasil, nós temos também a FAPESP. E nós temos São Paulo com um desenvolvimento econômico pujante, porque São Paulo, principalmente por entender que a pesquisa é extremamente importante para o desenvolvimento econômico, social e humano, São Paulo investe muito em bolsas de qualificação, de mestrado, doutorado, iniciação científica, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da inovação, e com isso nós temos mais indústrias, mais emprego, mais verticalização no processo produtivo, né? Então a gente pensar quanto vale, por exemplo, um container de algodão e quanto vale um container de celular ou de semicondutores, por exemplo, né? Então, quanto mais a gente investir em ciência e tecnologia, mais a gente pode agregar valor à produção aqui, por exemplo, no estado agrícola como Mato Grosso, e não apenas exportar commodities, mas exportar também uma quantidade inimaginável de produto agregado em função da inteligência dos matogrossenses qualificados por agências como a CAPES, como o CNPq, FAPEMAT e muitas outras. Eu estou entrevistando aqui o vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Evandro Soares. Evandro, qual o número de mestres e doutores que tem a nossa Universidade Federal de Mato Grosso? Quantos mestres e doutores nós temos na nossa Universidade Federal? Eu não posso dizer com precisão, porque isso acaba variando significativamente. Mas hoje a universidade tem mais de 70% de doutores, né, do universo de aproximadamente 2.000 professores, né? Isso significa aí algo em torno de pouco mais aí de 1.500 doutores, né, nas mais diversas áreas, que vai desde comunicação e artes, linguagens, passando aí pela ciências humanas, né, sociais aplicadas, filosofia, áreas de engenharia, educação física, que normalmente a universidade há um tempo atrás tinha vários exemplos, né, de atividade esportiva envolvendo a sociedade, a Escola Irapuru, né, que você deve ter conhecido muito bem, né, temos lá as engenharias. Grande Batista Jaldo. Isso. Temos a engenharia em Várzea Grande, as áreas biológicas, ciências básicas, né, ciências naturais. Temos também a área da medicina, enfermagem, nutrição, saúde coletiva. Bom, a universidade é uma universidade de áreas de conhecimento em que existem profissionais, né, das mais diversas áreas de qualificação,
e que tem contribuído significativamente aí para a qualificação, por exemplo, na área da licenciatura, qualificar professores da rede pública de ensino municipal, estadual, e a universidade tem se aproximado também da questão social, socioeconômica do Estado de Mato Grosso e junto com outras instituições como o NEMAT, o IFMT, tem contribuído aí bastante para a qualificação e desenvolvimento social, econômico, humano da nossa região aqui, que eu sou mato-grossense também, cuiabano. Tá. Quando os primeiros reitores, que foi quando eu estudei na Universidade Federal de Mato Grosso, quando os primeiros reitores da universidade assumiram, quer dizer, Gabriel Davis Neves, depois Benedito Perdorineu, depois Atílio Orives, Lídio Modesto e tal, com aqueles primeiros grandes professores e ídolos da nossa juventude assumiram a Universidade Federal de Mato Grosso, a gente ouviu falar muito do projeto Rumo, que seria a interiorização da Universidade Federal de Mato Grosso. Dentro desse planejamento estratégico da universidade, feito lá naquele tempo, nós podemos dizer hoje que a nossa universidade está interiorizada? Sim. Você disse bem, né? A Universidade Federal de Mato Grosso, ela veio para dar uma contribuição significativa aí nesse, vamos dizer assim, no Tratado de Tordesilhas para cá, né? Nessa região em Mato Grosso do Sul, Rondônia. E o projeto Humboldt, que era um projeto também chamado Projeto Aripuanã, né, que veio, era um projeto nacional, né, da década de 70, do início de 70, se não me engano, começou em 72, esse projeto, na cidade onde hoje Aripuanã, era um projeto, para a época, um projeto visionário, para além da sua época, porque previa principalmente a questão dos assentamentos na cidade de Aripuanã, ali no município de Aripuanã, a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, a questão de produção de energias renováveis na região, e foi um projeto desenvolvido em conjunto com a Universidade Federal, o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa, né, da Amazônia, com o governo federal, o CNPq também estava junto. Inclusive, eu tive a felicidade de receber um filme, né, daqueles filme analógico, semana passada, sobre algumas filmagens da região ali do projeto Humboldt, do projeto Aripuanã, onde a universidade vai buscar recuperar esse filme, porque ele está deteriorado, está com alguns fungos, está, né, bastante deteriorado. Então, junto com a universidade, vamos buscar recursos aí com o governo do estado, com o CNPq, com os órgãos nacionais e internacionais para buscar recuperar esse filme que retrata a história da UFMT, de Mato Grosso, desse projeto visionário. E a universidade está interiorizada. A universidade hoje está em mais de 20 municípios, por exemplo, através do ensino à distância, né, com alguns cursos de capacitação, tanto da área da licenciatura, quanto a área em bacharéis, por exemplo, foi lançado até pouco tempo, administração pública, onde possibilita em várias localidades onde não há universidade, onde não há uma faculdade, a universidade tem feito esse trabalho e sazonalmente, né, temporariamente, alguns professores vão para esses locais para dialogar com os estudantes, para dar uma assistência presencial, tirando dúvida, dialogando, discutindo. E com isso a universidade também aumenta a sua área de ação, além, é claro, dos campi do interior, né, que são Sinop, o campus do Araguaia, que é a cidade do Pontal, Barra do Garças, o campus de Rondonópolis, que agora está se transformando numa universidade, já foi feita, né, a criação da universidade, falta implantá-la, o campus de Várzea Grande. Tá, tem uma pergunta aqui, o seguinte, comecei a ouvir o rádio agora. Apagou a mensagem. Ele falou, começou a ouvir o rádio agora, ele queria saber se com esse distanciamento existe o risco da universidade fechar. Não, né? Fechar não, mas parar temporariamente existe o risco, sim. Porque a gente tem uma grande estrutura, a gente tem luz, tem água para pagar, tem telefone, então a gente pode ter a luz cortada, né? Podemos ter os contratos descontinuados, embora as empresas elas assinam um termo
de compromisso, na própria licitação, elas assinam um termo que elas têm caixa, têm volume de caixa suficiente para que a universidade demore 90 dias a partir do serviço prestado. Então, uma empresa que prestou serviço no mês de abril, 30 de abril, maio, junho, julho, a universidade tem até 30 de julho para pagar essas empresas de prestação de serviço que participaram de uma licitação, onde a licitação estava clara, esta cláusula, né? Então, se a universidade não tiver dinheiro para pagar essas empresas para além desses 90 dias, essas empresas podem descontinuar o serviço para a universidade. Tá, tem mais uma pergunta aqui por telefone. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, Antero. Quem fala é o Lourival Júnior. Lourival Júnior, é isso? Isso. Lourival Júnior, você fala de onde? Entrevistado. Eu falo aqui de Cuiabá. Tá bom, pode fazer a pergunta. Ele falou que o governo federal cortou 30% da verba, que é da UFMT. Só que a reitora ontem fez uma entrevista e falou que 96% do que a UFMT recebe é salário e aposentado. Quer dizer que o governo federal cortou o salário dos professores junto com os aposentados, porque a conta não fecha. Se cortou 30% e 96% do que recebe é salário, como que... A minha pergunta para ele é a seguinte: como que o governo federal conseguiu cortar salário de professores? Tá bom, obrigado pela pergunta, Lourival. O vice-reitor Evandro Soares vai te responder. Lourival. Sim. A universidade é um pouco menos que 90% que ela gasta com pagamento de pessoal. Só que o cortado não foi pagamento de pessoal, foi a área de custeio. Isto é, a parte da universidade, a parcela do dinheiro, vamos dizer assim, que poderia vir para a universidade, o orçamento da universidade, não considerando o pagamento dos servidores federais, né, dos servidores efetivos da universidade, chamado RJU também. Mas apenas a parcela do custeio, que hoje é em torno aí de 115 milhões de reais. O que faz essa parcela do custeio? É o pagamento de luz. Esses 115 milhões de reais, eles estão tirando 30%. Isso, é dos 115 milhões de reais, eles estão tirando os 30%. Tá certo. Isso. Que compromete o pagamento de luz, água, telefones terceirizados e desses serviços essenciais. São as despesas que a universidade faz para a sua sobrevivência. Isso. Né? Bem, foi uma alegria enorme rever aqui o vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, até porque acabamos falando muito da Rua Coronel Escolástico. Depois vamos marcar uma entrevista aqui para a gente reviver as memórias da Coronel Escolástico. Mas, professor Evandro Soares, muito obrigado pela entrevista. Eu quero encerrar com uma pergunta e deixá-lo à vontade também para falar de algum assunto que eu não tenha lhe perguntado. Mas a pergunta que eu quero encerrar é o seguinte: o senhor falou que é do Departamento de Engenharia Elétrica, né? Isso. A questão da energia alternativa solar, com esse sol maravilhoso que tem em Mato Grosso, veio para ficar? Vem para ficar, principalmente com alguns incentivos, né, que a gente tem visto de ter, como, por exemplo, a isenção de ICMS, a questão do IPI, que precisa ser discutido, porque um painel fotovoltaico no Brasil, ele ainda custa muito mais caro, né, comparado em alguns outros países, em função da questão principalmente tributária. Então isso precisa ser discutido. Outra questão que precisa também ser muito discutida em relação à fonte fotovoltaica é a questão da adaptação desses painéis na região de Cuiabá, que venta muito pouco e a temperatura é altíssima. Então é claro que um painel em Cuiabá, ele não vai funcionar, vamos dizer assim, com o mesmo rendimento, né, com a mesma eficiência que seria, por exemplo, num clima mais ameno, com uma ventilação mais interessante, né? Só para ter uma ideia, os painéis fotovoltaicos, eles são ensaiados uma temperatura de 20 ou 25 graus. Em Cuiabá faz, na sombra, mais de 30 graus, 35. No sol, passa de 50. E sem vento ainda, o painel pode chegar a 70 graus. Essa é uma outra questão também importante que deva ser considerado. Mas a energia alternativa, de uma maneira geral, que não é só alternativa, mas ela é complementar, né? Porque ela acaba complementando as energias que a gente já tem, elas serão fundamentais aqui em Mato Grosso
em Cuiabá em especial, que tem um nível de insolação excelente, e aí não só a energia fotovoltaica para gerar eletricidade, mas também a energia térmica, ou termosolar, conhecido como os aquecedores, que acabam substituindo os chuveiros, que hoje tem uma viabilidade excelente, tem um tempo vamos dizer assim, de devolução desse dinheiro muito rápido, né? Enquanto em alguns outros estados, né, São Paulo, no sul, onde eu precisaria ter, sei lá, 4, 5 painéis para esquentar aí 500 litros d'água, em Cuiabá eu acredito que a gente precisa de um pouco menos, né? E isso acaba impactando não apenas na questão da energia complementar, mas também acaba impactando, por exemplo, na demanda da energia na hora que as pessoas estão chegando em casa, estão ligando o chuveiro, e isso acaba, vamos dizer assim, aliviando os alimentadores, né, de energia elétrica, e isso permite também que a gente precise menos de fontes não renováveis, como térmicas, como vamos dizer assim, geradoras à base de combustíveis fósseis. Então, eu acredito que essas energias complementares, né, essas energias chamadas também de energias limpas, embora não exista energia limpa, né, porque toda energia tem um processo, toda energia que é produzida, todo sistema de geração, ele gera lixo, ele gera um processo de fabricação. Então, aqui em Cuiabá, com essa abundância, principalmente de sol, essa energia ela vem para ficar. Em pouco tempo teremos aí vamos dizer assim, uma popularização, mas precisamos também que essa questão, principalmente tributária, seja discutida e tenha um incentivo direto para a utilização dessas fontes. Entrevistei aqui o vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Evandro Soares. Muito obrigado pela entrevista, Evandro. Muito obrigado, Antero. A universidade está sempre à disposição.